Sempre ouvimos falar de milagres de Natal, mas nenhum foi igual a esse. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Paulo Almeida e narrado por JJ Liber. Independente se você acredita no nascimento de Jesus Cristo ou não, o Natal é uma data que na cultura ocidental virou um símbolo de união familiar e confraternização. Mas será que tal espírito natalino seria capaz de fazer até com que inimigos mortais, no meio de uma guerra sangrenta e brutal, colocassem suas armas, diferenças e até fardas de lado para comemorarem juntos essa data tão especial? Como todos nós sabemos, o século XX foi marcado por dois conflitos incrivelmente devastadores, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o mundo viu o que uma guerra mecanizada era capaz de fazer: uma quantidade enorme de mortos, aproximadamente 16 milhões, e uma devastação como jamais se havia visto, com milhões de toneladas de explosivos sendo atirados em projéteis de canhões, em que até florestas inteiras foram derrubadas por gigantescas barragens de artilharia, além do uso de terríveis armas químicas, como o gás mostarda, que tem esse nome pois faz a pele de suas vítimas ficarem dessa cor, além de sufocá-las. Para se ter ideia, na Batalha de Somme, na França, em 1914, em apenas 5 meses, 1 milhão de pessoas já haviam morrido e praticamente nenhum dos lados conseguia avançar. O mais irônico disso é que ambos os lados estavam otimistas. De um lado, Inglaterra, França, Rússia, posteriormente os Estados Unidos e até o Brasil. Do outro lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, entre outros países. De maneira bem resumida e simplória, a origem do conflito se deu porque a Alemanha queria criar colônias, tal qual Portugal teve o Brasil como colônia, e os demais impérios coloniais, Inglaterra e França principalmente, se sentiram ameaçados pelos alemães. Todos os envolvidos no conflito achavam que a guerra seria breve e acabaria em alguns meses. De fato, muitas batalhas da Primeira Guerra têm um certo número, como a Terceira Batalha de Aisne, pois foram locais em que se conseguia avançar, eram abandonados, mas depois viravam campos de batalha novamente. Em julho de 1914, a guerra começou, mas com o uso massificado de metralhadoras. Tais armas disparavam cerca de 600 tiros por minuto e podiam funcionar quase ininterruptamente. Logo, ficou claro que coisas como uma carga de cavalaria tinham ficado no passado, fazendo com que qualquer avanço da infantaria em campo aberto fosse algo que custaria um número assombroso de vidas. Com isso, o conflito foi ficando muito mais estático, com os soldados sendo obrigados a cavar trincheiras para se protegerem dos tiros, e ainda colocando arame farpado para dificultar mais o avanço dos inimigos. As trincheiras de ambos os lados ficavam, em média, a apenas 100 metros umas das outras, e esse vazio era conhecido como Terra de Ninguém, um local de morte quase certa para qualquer um que quisesse avançar. Mas ficar nas trincheiras também não era sinônimo de segurança, uma vez que, devido às condições insalubres e também pelo constante acúmulo de água da chuva, muitas viravam uma espécie de pântano, em que havia fezes e restos mortais em decomposição. Um acontecimento bastante macabro, mas que acontecia com certa regularidade, eram projéteis de artilharia acertarem covas rasas, jogando corpos e seus pedaços pelos ares. A febre de trincheira, causada por toda essa insalubridade, levou a uma quantidade enorme de mortos e amputações entre os soldados. Apesar de toda a brutalidade, ocasionalmente havia pequenas tréguas para que ambos os lados fossem buscar feridos ou recolher cadáveres para serem sepultados. Contudo, nada chegou aos pés do acontecimento do Natal de 1914, quando em incontáveis pontos dos milhares de quilômetros de trincheiras, soldados simplesmente deixaram suas armas, subiram para a Terra de Ninguém, confraternizaram, trocaram bebidas, comidas, cigarros, botões de uniforme, cartas para famílias que estavam do outro lado e até mesmo jogaram futebol. Tudo começou quando os alemães começaram a decorar suas trincheiras com galhos de pinheiro para representar árvores de Natal e começaram a cantar Noite Feliz. Muitos soldados ingleses e franceses não demoraram a cantar também, e logo um imenso coro surgiu de ambos os lados das trincheiras.
Estima-se que cerca de 100 mil soldados participaram da trégua de Natal. Se todos os soldados que participaram da guerra tivessem aderido à trégua de Natal e entrado em greve, logo após, as vidas de milhões teriam sido poupadas. Existe até um filme de 2005 chamado Feliz Natal, que retrata muito bem tal acontecimento tão incrível. Logo no início, o filme já mostra como crianças eram doutrinadas em escolas públicas a odiarem pessoas de certa nacionalidade. Por exemplo, franceses ensinados a odiar alemães e vice-versa. Uma coisa que foi extremamente chocante para os soldados foi ver que as pessoas com quem eles estavam lutando até a morte não eram nenhum monstro, mas outros seres humanos iguais a eles, pois em sua maioria, os militares de patente baixa vinham das camadas mais pobres da população. Como sempre, os governantes só mandam os pobres. Eles não lutam na guerra. Outro fato que demonstra claramente o quão não natural era o fato de essas pessoas estarem se matando é que na primeira oportunidade de abaixarem as armas, as primeiras coisas que fizeram foram trocas voluntárias. Provavelmente nenhum deles estaria no meio dessa guerra infernal se não fossem os malditos governantes estatais disputando o tamanho de suas terras, nos quais os povos estariam debaixo de seu jugo. Para piorar, Kaiser Wilhelm II da Alemanha, Rei George V da Inglaterra e Tsar Nicholas da Rússia eram primos. Pergunte se esses covardes algum dia saíram de seus suntuosos palácios e foram lutar em uma trincheira. Fica claro que mesmo uma briga em família, quando envolve o Estado, as consequências podem ser terríveis para incontáveis inocentes. Mas para os governantes, não. Muitos dos soldados que participaram da confraternização de Natal foram acusados de traição. Mas como a quantidade dos envolvidos no acontecimento foi imensa, foi difícil aplicar punições. Voltando ao filme citado, quando um oficial francês é questionado pelo pai, que era general, sobre o que aconteceu, ele diz: "O país? O que o país sabe sobre o nosso sofrimento aqui? Me sinto mais próximo dos alemães do que daqueles que gritam 'matem os alemães' enquanto estão comendo seus perus de Natal. Bom, nada mais real. É muito fácil querer exigir que outros sacrifiquem suas vidas em nome de um império, nação ou qualquer outra abstração coletivista por aí, mas que só serve para justificar a morte sem sentido de indivíduos que jamais iriam querer estar se matando da maneira como foi na Primeira Guerra Mundial. Como todos nós sabemos, a Alemanha acabou por perder a Primeira Guerra Mundial. E, como consequência disso, as nações vencedoras impuseram pesadas indenizações ao Estado e à população alemã. Houve hiperinflação, sendo preciso um carrinho de mão cheio de dinheiro para se comprar pão. Nesse mar de desespero, ressentimento e miséria que havia tomado a Alemanha, um homem que havia lutado em um batalhão que fora dizimado inúmeras vezes, sendo ele sempre um dos poucos sobreviventes, canalizaria tudo isso no movimento que marcaria o século XX. Com atrocidades ainda maiores do que as cometidas na guerra anterior e que começaria na próxima Guerra Mundial. Vocês provavelmente sabem de quem eu estou falando, mas isso já é tema para outro vídeo. É curioso como inúmeras pessoas dizem que sem o Estado haveria uma anarquia que levaria à guerra de todos contra todos. Contudo, a trégua do Natal de 1914 mostra exatamente o contrário, já que os soldados decidiram que não iriam mais lutar. Decidiram cooperar e a paz realmente reinou. Morreram tantas pessoas por conta de guerras como no século XX, em que praticamente todos os conflitos foram justamente por conta de disputas de poder e recursos entre estados, ou de grupos querendo disputa para ver quem seria a autoridade máxima dentro de um estado. Será que o mundo seria mesmo um local caótico sem os estados, que iriam mandar jovens para a morte a troco de mais um pedaço de terra? Bom, fica a reflexão. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Talvez você se lembre de onde vem essa frase. Por fim, desejamos um Feliz Natal a todos. Que possam celebrar esse momento tão especial com seus familiares e amigos, desfrutando de todas essas comidas gostosas que só o capitalismo, malvadão, pode nos prover. Lembre-se, há 107 anos aconteceu um verdadeiro milagre de Natal, porque homens colocaram a doutrinação,
o ódio e as ordens estatais de lado para realmente se comportarem como homens livres. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!